Oi pessoal, mais uma vez aqui no canal Maísa Nutri e hoje nós vamos falar sobre pré e pós-treino para quem treina no período da tarde, que vai desde a meio-dia até às 6 da tarde. O que será que é melhor estar se alimentando nesse período? Bom, isso vai depender do horário que é o teu treino, se ele é mais no começo da tarde, no meio da tarde ou mais para o final da tarde. Se ele for logo no começo da tarde, ou você se alimenta um pouco antes, se você não quer almoçar antes de treinar, suponha que você treina por volta de meio-dia, 1 hora, lá para as 11 horas da manhã, eu indico você comer ou tomar alguma coisa. Nesse caso poderia ser uma proteína magra ou mesmo um whey protein, que por ser líquido é mais rápida a digestão, um iogurte proteico e de repente uma banana com aveia, uma batata doce cozida, alguma coisa, até mesmo na forma de purê para facilitar essa digestão, e aí você treina sem problemas por volta de meio-dia, 1 hora da tarde. Agora, se o seu treino ele já for mais para o meio da tarde, suponha entre 3, 4 horas, 4h30, o teu almoço é que vai ser o seu pré-treino, desde que você não almoce muito em cima da hora de ir para o treino. O ideal é que você coma cerca de 2 horas, 2 horas e meia, se for uma refeição bem completa, né? Então você pode priorizar os carboidratos nessa refeição, comer normalmente um arroz, um feijão, ou um macarrão, uma batata, alguma coisa desse tipo de carboidrato, sempre junto a alguma proteína, de preferência uma proteína mais magra também, para não levar muito tempo essa digestão. Então, uma carne moída magra, um filé de frango, um frango desfiado, um peixe ou um omelete, por exemplo. E você pode sim estar comendo salada, legumes, desde que não seja um super exagero, principalmente dos crus, se você não tem tanto tempo assim até o treino. Porque nesse momento é bom você estar evitando muita fibra e muita gordura para não prejudicar o teu desempenho no treino. Agora, se você treina no finalzinho da tarde, tipo 5 horas, 6 horas, você pode fazer um lanchinho da tarde por volta de umas 3 horas para te dar esse suporte de pré-treino. Então, mesma coisa, esse lanche da tarde pode ser, por exemplo, um pão com ovo, ou então uma batata doce com frango, alguma coisa que tenha carboidrato junto com uma proteína, certo? E de pós-treino, o que você pode estar fazendo de pós-treino? É a própria comida, a própria próxima refeição que pode ser o seu pós-treino. Então vamos supor que você almoçou, esperou umas 2 horinhas, foi treinar e na volta desse treino, Maísa, o que eu vou comer? Que seria mais ou menos o encaixe ali do teu lanche da tarde. Pode ser mesmo um lanche da tarde. A própria opção do pão com um ovo, de repente, ou uma batata doce, ou, por exemplo, uma panqueca de banana. E lembre-se, esse horário do pós-treino é o horário mais indicado para o consumo de carboidratos. Então, principalmente para você que tem medo ali de comer carboidrato, que nunca sabe que horário é melhor para jogar o carboidrato, é no pós-treino, principalmente se você treinou musculação mesmo, porque ele vai repor a tua reserva de glicogênio. Então, nesse período, é muito mais difícil você estar engordando comendo carboidrato. Pode comer sem medo, até mesmo um pão francês. Então, de repente, uma opção ali de um pós-treino, a questão do pão francês com ovo é muito indicada e pode ser um alimento bacana nesse período. Pipoca também é um carboidrato muito bacana que pode estar entrando. Então, esse horário de umas 3, 4 horas, se for o seu pós-treino, pode ser como se fosse um lanche da tarde mesmo. E sempre com proteína para repor o que você desgastou ali de fibras musculares no teu treino. Sempre tem que ter a proteína e o carboidrato que vai repor esse glicogênio. Agora, suponha que você treinou mais ali para o finalzinho da tarde, 5 horas, 6 horas. Seu pós-treino vai ser o quê? Pode ser o seu jantar, desde que você não coma super tarde da noite. O ideal é que esse pós-treino ele seja de logo depois do treino, cerca de meia hora, até umas 2 horas depois do treino, sem problema algum. Então, suponha que você terminou o teu treino por volta de umas 6 horas, se você quiser só esperar o jantar por volta de umas 8, sem problema algum, você pode estar esperando. E esse jantar, ele pode também ter carboidrato. E aí aquela questão de muita gente ter medo de comer o carboidrato no jantar. Ai, Nutri, carboidrato engorda à noite, depois das 6 da tarde. Não, gente, o carboidrato é o mesmo. Não importa se você comeu meio-dia ou 6 da tarde, é a mesma coisa. Então esse jantar, ele pode ter deve ter esse aporte, esse suporte do carboidrato para repor o teu glicogênio.
proteínas, e aí sim você deve incluir uma salada, legumes refogados ou cozidos de repente, para estar também tendo esse aporte de sais minerais, de tudo que a gente precisa de macronutrientes e micronutrientes. Então, lembrando, não tem segredo nenhum, não precisa ser um bicho de 7 cabeças, mas aí eu sou obrigado a consumir whey protein de pré ou de pós-treino? Não, é a mesma coisa você tá comendo comida. A proteína tanto faz se ela vem do whey protein, se ela vem de um frango, de um atum, de uma carne, de ovos, é a mesma coisa. O seu corpo ele quer aminoácido e qualquer um desses alimentos vai te dar esse aporte de aminoácidos, que é o que importa para a síntese proteica muscular. Então não se preocupe, se você não quer investir no whey protein, ou não gosta, ou acha muito caro, não precisa, você pode estar investindo no próprio alimento que vai estar te dando o mesmo resultado. Eu espero que tenham gostado, não esqueçam, inscrevam-se, compartilhem, curtam, se tiverem dúvidas deixem aí nos comentários e vou deixar também a minha página do Instagram para vocês me seguirem. Até a próxima, muito obrigada!